Tem uma palavra de Deus para você, que está no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 1. Assim diz o Senhor, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. E depois a sequência dessa história. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa palavra e o recado que será dado. Não é um discurso, não é filosofia, não é experiência, mas é da palavra, tirado da palavra de Deus, porque tudo que eu falar, eu devo falar segundo a palavra de Deus. Minha experiência pode ser grande, mas ela é pessoal, ela é restrita à minha visão, ao meu tempo, aos lugares onde eu vivi. Sabe, eu quero que você possa receber um recado que tenha conteúdo bíblico, que tenha base bíblica. Porque essa palavra é uma experiência de centenas de anos, milhares de anos que passaram, e ela não envelhece. E por esse tempo nós estaremos aprendendo com a palavra. Eu quero falar de sonhos. Todo ser humano precisa sonhar. Só não sonha quem já morreu. E se os teus sonhos acabaram, é porque você está aí andando, respirando e comendo, dormindo, trabalhando, mas você morreu. Você não tem mais nada. Você não tem mais vida. Você não tem do que se alegrar. O sonho é algo do ser humano. Cachorro não sonha, sabia? Muito embora, de vez em quando, ele tem um espasmo, você fala, está sonhando lá, com um belo osso, tá não. O gato não sonha, o macaco também não, nenhum animal sonha. Só o ser humano tem sonhos. Sonhar é muito bom, mas quando você não sabe sonhar, você corre o grande risco da frustração. E se não sonhar é ruim, frustrar-se é pior do que não sonhar. Então eu não sei o que eu diria para você. Se não sonhar é pior do que frustrar os sonhos. Então a palavra de Deus quer que você sonhe e realize os seus sonhos. Esta é a vontade de Deus. Por isso que Ele diz que realizaria todo o desejo do nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre sonhos e eu quero tentar passar para você 4 ou 5 motivos que você pode realizar os seus sonhos. O que você precisa fazer para poder realizar os seus sonhos? Porque você não pode sonhar por sonhar. Daí não é sonho. Aí é ilusão. E quando você entra no terreno da ilusão, aí é terrível. É frustração na certa. Porque você joga com o incerto, você joga com o abstrato, você joga com o impossível. É quase uma leviandade. É quase uma criancice. Você, ao invés de sonhar para realizar, você tem uma ilusão. A palavra desta noite tem esta direção. A direção de que você possa aprender
com o texto sagrado, sonhar para realizar. Os sonhos vêm de Deus. Sonho vem de Deus. Ilusão não. Ilusão é nossa. E frustração dos sonhos não vem de Deus. Deus não frustra o sonho de ninguém. Você diz, então é o diabo que é o responsável pela frustração? Não. O responsável pela frustração dos teus sonhos é você mesmo. Sabe, nós temos sonhos e estragamos, porque não sabemos como lidar com ele. E depois culpamos ao diabo, coitado, né? Não tem nada a ver com isso, e acaba pagando, como sempre, o ser humano gosta de passar para alguém a responsabilidade dos problemas. É como alguém que tem gastrite, não é? Mas ele não para de tomar Coca-Cola. Se você toma Coca-Cola demais, é claro que você vai ter gastrite, ué. É? Você gosta de uma picanha gordurosa? Eu gosto. Eu vou no restaurante e não quero nem comer músculo, quero a picanha. O restaurante fica bravo, porque toda a minha força, toda a minha vontade, eu concentro em cima da picanha. Mas quando as coronárias estão entupindo, não foi o diabo que entupiu as coronárias. Quando o meu colesterol está fora de controle, eu começo a ter tontura e vou dar trabalho para a família, não é o diabo que fez isso, foi a picanha. Eu acho que comer frango e não comer a pele do frango não tem graça. Mas você quer ter uma saúde enorme, mas você não abre mão da pelinha gostosa do frango. Fazendo essas explicações, dá para a gente divagar. Por que que nós frustramos? Vivemos menos, temos enfermidades, porque nós provocamos isso. Nós sabemos, às vezes, até como sair. Durante um tempo da minha vida, adolescente, eu fumava. Até um dia que, entrando no médico, no pneumologista, ele disse, você está fumando? Eu disse, estou. Eu falei, então, acabou a consulta. Eu disse, doutor, mas eu paguei a consulta. É particular, não é? Ele falou, não importa e não devolvo. Eu sou médico de vida. Eu não sou médico de suicida. Eu trabalho para trazer vida para as pessoas. Você não está querendo vida. Você está querendo morte. Você tem um pulmão só. Já teve tuberculose, já teve derrame pleural. Tem uma facilidade de pegar um resfriado, uma pneumonia. E ainda fuma? Meu amigo, dá licença, eu tenho mais gente que quer viver. O senhor se suicida. Aliás, tem formas mais rápidas de suicidar-se. E eu ficava lá em casa, dando trabalho para a mãezinha, que orava tanto a Deus, que buscava tanto a Deus. Oh, Deus, tem misericórdia desse meu filho moço. E eu ficava lá, dormindo sentado na cama. Entendeu? Mas ninguém chegava para mim e dizia assim, ô cara, né? Daqui a pouco nem sentado dá para aguentar. Porque fazendo o que você faz,
Não tem outro caminho que não seja este. Por isso que disse que a frustração não é coisa do diabo. A frustração é coisa nossa. Nossa. A palavra desta noite confronta você nessa visão. O texto que nós lemos fala do profeta Neemias. Neemias era copeiro do rei. E o copeiro não é um funcionário da cozinha do palácio. Porque cabia a esse copeiro provar a comida do rei, o vinho do rei. Então era um homem importantíssimo, apesar de ser escravo, de estar ali escravo, trabalhando obrigatoriamente, mas ele era importante. Nos primeiros versículos do livro de Neemias, Neemias recebe a visita de parentes seus, irmãos e primos, e ele pergunta para estes irmãos: como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? Porque nós estamos aqui nessa escravidão, fomos tirados de lá, numa guerra. Agora me interessa saber como é que estão eles lá. E os seus irmãos, os seus amigos, estão em muita miséria. Estão jogados. Estão totalmente abandonados. Neemias 1, 2 e 3, que veio Anani, um dos seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. A sua terra estava destruída. Quando ele tomou posse disso, porque às vezes você pensa que o teu parente está bem lá longe, o teu amigo está vivendo uma vida maravilhosa lá atrás. Aliás, nós pouco dizemos a respeito da nossa vida. Nós não sabemos aqui quantos estão em sofrimento, em luta. Às vezes nós achamos, nossa, está bem, porque o carro do estacionamento é um carro bonito, novo, de alto valor. Não sabe que o bolso dele há meses está vazio e de que ele vive correndo atrás de lutas, de dívida, de sobrevivência, saúde, etc. Nós não sabemos. Aliás, uma coisa que você precisa aprender é quando você está bem, queira saber como estão os seus amados, queira saber como estão os seus amigos. Não seja um egocêntrico que não importa como é que eu estou e acabou, e cada um, o problema é seu. Isso não é viver, isso não é vida. Esse não é um caráter de Deus. Tenha sempre no seu coração o desejo de saber como estão os meus amados, os meus conhecidos, os meus amigos, como eles estão vivendo. Foi isso que Neemias fez. E ele ficou assustadíssimo em saber que Jerusalém estava na miséria, destruída, derrubaram os muros, a cidade sem proteção, e quem lá estava jogado. A partir daí, ele começa a ter um sonho. O sonho, o desejo de arrumar aquilo. Ele começa a sonhar de como fazer para sair dali e ir lá para mudar esta situação. Que coração benigno, quando você pode sonhar com o problema de alguém. Que coração maligno, quando você diz assim: problema
dele. É como dizer assim, está pagando o preço da semente. Semeou, está colhendo. Problema seu. Ele sonha. Mas sonho tem que ser grande. Porque sonhar pequeno é mediocridade. Quando você sonhar, sonhe grande. O sonho de Neemias era um sonho grande. Reconstruir uma cidade é coisa grande. E aí então esse texto todo, essa história, nos ensina 4 ou 5 passos de como fazer com os grandes sonhos que nós temos. Item 1. Primeiro item de quem quer realizar seus sonhos é estar apaixonado pelo seu sonho. Primeiro item. Quando você tiver um sonho, apaixone-se por ele. Sonho precisa paixão. Se você não tiver essa paixão pelos sonhos, você não realiza. Porque sonhos, acima de tudo, são desafios da nossa vida. Sabe, a palavra apaixonar parece um pouco vulgar. Gente trazendo para a experiência de namoro, sabe? Namoro apaixonado é aquele namoro que não mede consequências, não vê dificuldades. Fala para uma moça apaixonada e diz assim, o cara não presta, ela larga coisa nenhuma. Fala para o moço apaixonado assim, ô meu, sai dessa, fuja dessa. E na verdade ele não vai fugir coisa nenhuma. Quando você está apaixonado, você não desiste da ideia, você não larga de pensar naquilo, você paga o preço. Aliás, para efeito de casamento e namoro, não tem coisa pior do que apaixonado. Né? É uma inconsequência, porque você fica cego, você fica surdo, você fica burro. Mas eu estou dizendo no sentido do sonho, que você precisa sonhar apaixonadamente. Você tem que abraçar aquilo. Você tem que querer, tem que desejar, tem que fazer o que for preciso para que aquele sonho aconteça. Diga assim, primeiro item é apaixonar-se pelo sonho. Se você não está apaixonado pelo teu sonho, desiste. Ele não vai se realizar nunca. Você não vê benefício, você não vê dificuldade. Quando você está desempregado, ou quando você quer se empregar, você tem que se apaixonar por aquela vaga na qual você vai brigar. Quem é vendedor, quem é de buscar pedido, você tem que aprender a ir visitar o seu cliente apaixonado por aquilo. Alguém que não está apaixonado não convence, sabe? No primeiro objetivo ele cai fora, ele para. Nas técnicas de vendas mais modernas, eles ensinam exatamente a que o vendedor, o homem de contato, aprenda a superar as objeções. Quem já submeteu-se a um curso desse sabe que você aprende a dinâmica de não deixar o seu cliente, sabe, encerrar uma ideia tal que fique pontual de que aquilo é inviável. Só apaixonado pode fazer isso. Você vai ter sucesso profissional se for apaixonado pelo teu trabalho. Você já sai de manhã apaixonado. Você enfrenta o busão, você enfrenta o trenzão, o metrozão ou o trânsito. Mas você está apaixonado
Você levanta cedo, com alegria, com disposição e vai atrás. Quem não está apaixonado pelo trabalho, é um sacrifício. Ele dorme, ele ronca, para tirar ele da cama é uma dureza. Não tem paixão. Eu era tão apaixonado pelo meu trabalho que eu não dormia de noite em vésperas de grandes decisões. Eu não dormia de noite em vésperas de grandes reuniões. Sabe, a minha cabeça não desligava, porque eu ficava ali conjecturando tudo que eu ia falar e que eu ia fazer. Quantas vezes levantei de manhã cansado, até despreparado para ir trabalhar, por ter ficado a noite inteira acordado. Mas eu era apaixonado. Muita gente é apaixonado só para namorar. Nas demais coisas, ele é indiferente. Não prospera, não cresce, a vida não acontece, porque para ele paixão é sinônimo de sexualidade. O sonho, todos eles precisam deste item. Todos eles. Sabe por que o teu trabalho não tem dado certo? Você sonha, mas não tem paixão nenhuma por ele. Você quer aumento, mas o patrão não olha paixão em você. Quando você vai pedir aumento para o patrão, teus olhos têm que brilhar, dizer, eu amo isso aqui. Eu gosto do que estou fazendo. Quando eu me decidi por fazer engenharia, foi num momento difícil da minha vida, onde havia perdido o emprego. E quando vi um anúncio de jornal, fui para a entrevista, e a exigência era engenheiro. E eu deveria ser a base de contato na região do interior. E quando cheguei, o cara falou, você não é engenheiro? Eu disse, não. Eu disse, então você não está atendendo o chamado. Eu disse, mas por que você precisa de um engenheiro? Porque precisa ler desenho mecânico. Como é que você vai fazer algo se você não interpreta nem lê? E eu disse para ele, olha, em pouco tempo, eu posso me preparar o suficiente para poder desenvolver. Esse é um trabalho que eu me apaixono. Foi tão interessante que a pessoa me dispensou, mas o chefe, passando por ali, ouviu e disse, vou dar uma oportunidade para você, desde que você queira entrar no Senai, depois na faculdade e evoluir no conhecimento dessa matéria, enquanto você aprende. Foi assim que eu fui para a engenharia, sem nunca ter sentido nenhuma vocação por ela. E eu lá fiquei durante 5 anos, e durante 5 anos eu trabalhei naquele trabalho e fui abençoado, eu era apaixonado por aquilo. Se você quiser prosperar profissionalmente, apaixone-se. Quando você não tem paixão, você não fixa, você não tem foco, você fica divagando aqui e ali e em nada, você concentra. Concentra naquilo no qual está o teu coração, a tua vontade, ali aplica todas as tuas energias. Se você tem uma empresa, se você tem uma atividade sem paixão, ela vai falir. Se você tem uma padaria, se você tem um bar, se você tem um comércio, se você tem uma representação, se você tem uma clínica, se você não tiver paixão, vai fechar. Porque você vai cansar. Você vai ficar vulnerável. E você vai perder a motivação por aquilo ali. Este item é muito importante para você. Neemias correu atrás dos seus sonhos. Segundo motivo, versículo 4. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras,
assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas os consertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias pegou o seu sonho e foi à presença de Deus. Segundo tópico de quem sonha: vá à presença de Deus. Se você não chama Deus para os teus sonhos, tchau, amigo. É ilusão. Você não vai a lugar nenhum. Você não precisa de sócio, você precisa de Deus. Deus é a coisa mais importante na sua vida. Sabe, não faça nada sem ir à presença do Pai. Não faça. Não vá, não volte, não compre, não vende. Vai vender teu carro? Fale com Deus. Vai comprar um carro? Fale com Deus. Deus fala com você. Deus dá a você a direção de todas as coisas. A concordância com Deus é importante. É muito importante que você possa deixar nessa parceria com Deus as coisas assim, divididas com Ele. Muitas pessoas querem ser, mas não consultam a Deus. Está cheio de pessoas que querem ser pastor, é moda hoje, porque é muito fácil, não é? Antigamente ainda tinha algumas exigências, agora quase nenhuma. As pessoas sonham, é maravilhoso, aparentemente, mas se Deus não tiver neste sonho, é a canoa mais furada que embarca. Eu tenho visto pessoas abandonar estudo, abandonar trabalho, abandonar projetos para ser pastor, imaginando que é uma maravilha, que ele vai resolver o problema. Depois, não consegue evoluir, não consegue cuidar de pessoas, não consegue ter uma igreja, não tem pessoas para ouvi-lo, e há uma frustração e diz: é o diabo não me quer no ministério. Este sonho que você tem não é chamado de Deus, não é direção de Deus, não é vontade de Deus, é vontade sua, e por isso as coisas não acontecem. Porque é você que tem vontade. A família padece, você padece, perde tempo. É como um negócio que você quer fazer. É como uma empresa que você quer abrir. Não perca tempo. Não perca tempo. Toda vez que você vai a Deus, Deus te responde. Toda vez que você vai a Deus, Deus te dá intuição, te dá discernimento, te dá direção. Deus é fiel. E Ele corresponde a essa fidelidade. Pegue os teus sonhos e vá a Deus. Neemias foi a Deus. Ah, Senhor Deus, estou sonhando com Jerusalém. E aí então, as coisas começam a acontecer, porque ele começa então a receber a direção de Deus. Eu quando fui para Araçatuba, já contei essa história para vocês. Primeiro veio uma vovozinha, que nós abençoamos. Depois veio a segunda vovozinha, e no fim da semana tinha 10 vovozinhas, e no final do mês tinha 30, e nós fomos no Rio Tietê, porque lá é limpo, tem peixe. Batizamos as 30, e eu não tinha onde levar aquelas vovós. Eu levava as vovós na casa da minha vovó. E a minha vovó, católica, já estava cheia. Certo, tudo bom, é muito bonito, meu filho, muito bonito e tal. Mas eu quero ver Silvio Santos.
está me atrapalhando. Tem aí um negócio que roda, outro que rola. Os galãs que cantam domingo, eu estou perdendo tudo, porque as velhas chegam antes e vai depois, e o culto é às 6, elas chegam às 8 da manhã, e vê o que você faz aí com as tuas vozinhas. Eu não tinha onde levar. E foi tão interessante que nós subimos uma rua da cidade, e a pastora viu uma boate. Falou, aqui é a igreja. Aí é uma boate. Estava lá boate sertaneja, não sei o quê. Tinha lá arrastapé toda noite. Ela falou, para o carro. Parei o carro. Ela pegou o óleo de unção, foi na parede da boate e jogou na parede. Falou, Deus, eu quero este lugar para abençoar o teu povo. Voltamos lá. Falamos com o velhinho lá, e ele disse, não está à venda, nem alugado. Isso aqui é uma coisa minha, é a renda da família. Eu disse, alguma coisa está errada. Foi um equívoco, que coisa mais estranha. Voltamos para casa. Na outra semana aconteceu uma briga enorme naquele lugar. O pau quebrou feio lá. E o velhinho nos procurou e disse, o senhor não é o pastor que queria alugar o salão? Eu disse, mas o senhor disse que não estava nem à venda, nem alugava. Ele disse, agora eu alugo por 1/3 do valor, não quero mais isso aqui, nunca mais na minha vida quero viver uma situação tão violenta como essa que eu vivi. A minha primeira igreja naquela cidade foi naquela boate fechada. Tiramos os espelhos, tudo daquele lugar, era tudo escuro, tudo negro, tudo, ungimos tudo, levantamos as mãos, ajoelhamos e, Senhor, realiza este sonho, se for a tua vontade. E ali deixamos uma igreja com mais de 400 membros, 1 ano e meio depois. Quando você busca Deus, as coisas não acontecem, ou as coisas acontecem. E quando não acontece, ou quando acontecem, é direção de Deus. É direção de Deus. É muito importante você aprender isso. Não acontecer também é de Deus. Dá água para mim. Não tenha medo das coisas que não acontecem. Não tenha medo disso. Põe o teu coração sobre todas as coisas, e quando não acontecer, fica tranquilo. Deus sabe de todas as coisas. Segundo item, então, é a concordância com Deus. O primeiro item é apaixone-se. E o segundo, tenha concordância com a vontade de Deus. Terceiro item, versículos 5 e 7. Esteja, pois, atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração deste teu servo. Ele está falando com Deus. Eu hoje lhe peço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai, pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes. E aí, na sequência desta palavra, ele começa a dizer assim, prepara para mim uma carta para que eu possa passar a divisa. Prepara para mim um documento que eu possa chegar lá. Prepara para mim pessoas que possam ir comigo me ajudar. Prepara para mim madeira que eu possa levar para começar a construção dos muros e da minha casa. Prepara para mim as condições. O terceiro item dos teus sonhos é planejamento. Você tem que aprender a sonhar e aprender a planejar os teus sonhos. Sonhos não se realizam sem planejamento.
Deus, quando fez o mundo, Ele planejou. Veja que coisa interessante. Deus disse assim: hajam águas. E as primeiras águas eram salgadas. Se Ele tivesse colocado o homem antes das águas ficarem doce, o que tinha acontecido, queridos? O homem não sobreviveria porque ele não teria como beber água. Então, o que veio primeiro? A água doce ou o homem? A água doce. Isso é planejamento. Foi por isso que Ele colocou o céu, as estrelas, porque não era como fazer terra se não tivesse firmamento. Por isso que o Senhor trouxe os animais, por isso que Ele trouxe os vegetais, porque não adiantava colocar alguém aqui nessa terra se não tivesse o que comer. Isso é planejamento. Você não sai para realizar os teus sonhos assim, pá. Sonho precisa de tempo. Sonho precisa de prazo. Sonho precisa de planejamento. Quem sonha e parte para realização sem planejar, ele frustra. Não comece nada na tua vida que você não planejou. Não comece nada na tua vida que você não esmiuçou, não pesquisou, não arrumou. Não compre um carro sem antes ter feito uma avaliação da tua possibilidade. Por que hoje o governo, quando você vai comprar um apartamento, ele fica olhando a tua renda e o comprometimento da tua renda e não te financia nada se mais de 30% da tua renda está comprometida? E quando nós misturamos isso, é muito comum para comprar um apartamento, junta o nome do marido, o nome da esposa, o nome do tio, da tia, da avó, do cachorro, de tudo tá para dar. Acontece que na vida não é assim. Receita não vem de todo lado para todo lado, e aí passa um ano e não consegue pagar. E o sonho... Muitas vezes a pessoa me traz uma chave de um carro para orar. Eu digo: Deus, tem misericórdia, Senhor. Sabe? Não permita que esse carro bata, não permita que esse carro aconteça nada, mas abençoe, Senhor. Tem misericórdia, porque ele não tem renda para isso. Não permita que ele volte daqui a pouco dizendo: o diabo me tomou. E vamos cantar um hino: restitui. Restitui o que não te tomou. O diabo me tomou, ele diz: eu não tenho nada com isso. Quantas pessoas estão com 80%, 90% da renda comprometida e fala assim: eu vou comprar carro que em 80 meses eu pago. Anda com carro velho, querido. Não tem vergonha nenhuma, se for o caso. Mas não vá viver de aparência, porque você não vai pagar. E não adianta depois orar. E não adianta cantar restitui. Essa palavra é dura, viu, gente? É. Vocês querem ser crentes? Eu quero que você seja, mas seja bênção. Eu quero que você realize os teus sonhos. Vai comprar um apartamento? A minha renda não pode ser comprometida com mais de 30%. Este é o conhecimento. Este é o planejamento. Você precisa aprender a planejar. Sonha, mas sonha com tempo para poder planejar. O planejamento, então, ele é necessário para que você possa ser abençoado. Deus não fez nada.
Deus não inverteu nada. Deus não colocou nada antes. Ele sempre colocou tudo na hora certa, na ordem certa. E é por isso que a terra deu certo. Amém ou não amém? Amém. Qual é o primeiro item? Já esqueceram a mensagem. Qual que é o primeiro item? Qual que é o segundo item? O que é? Concordância de Deus. Qual que é o terceiro item? Vocês já não pararam de sonhar, não, né? Porque quando você mexe com isso, a turma diz, parei. Não dá. Então você não tinha sonhos, você tinha ilusões. E ilusões não se realizam. Ilusões não acontecem. E aí então Neemias vai, com tudo planejadinho, tudo arrumadinho, está tudo feito, e ele então vai e começa a bênção sobre a vida dele. 2:6. Você precisa estabelecer tempo. Tempo é um item de sonho. Você precisa sonhar grande. Para sonhar grande, você precisa de tempo. Você precisa evoluir dentro do tempo. Quando Jesus veio para cá, ele ficou dos 12 até os 30 anos. Ninguém sabe nada. Ele precisava ser filho. Ele precisava ser homem. Ele precisava... Tudo que aconteceu nesse tempo, nós não sabemos. A história não conta. Mas quando chegou aos 30 anos, ele disse, esta é a minha hora. E ele fez um planejamento para 3 anos. Ele planejou em 3 anos realizar. Então precisa de tempo. Jesus poderia ter realizado aos 15, aos 18, aos 20. Não, precisava ser aos 30. 30 era o tempo, 30 era a hora. Se vira nos 30. Você precisa aprender a temporizar os teus sonhos. Tem sonhos que você quer realizar agora. Agora não dá. Agora vai frustrar. Agora você tem que preparar. O teu planejamento agora é hora de começar a preparar. Eu já preguei aqui que é preciso deixar sobrar. Quem não deixa sobrar, na crise ele morre. Você tem que aprender sempre a pegar o teu dinheiro e separar uma semente fora e dizer, esta semente eu não mexo. Nos países de primeiro mundo, é normal as pessoas separarem um valor para as despesas de saúde. Porque vai chegar um momento que uma consulta custa R$1.000, R$2.000. Um dia de UTI, queridos, eu não sei exatamente, aqui tem pessoas da área de saúde, mas custa R$10.000, R$15.000, R$20.000. Uma cirurgia, uma injeção que eu tomei nos olhos, R$3.000. 3 injeções, R$12.000, com a internação, com a anestesia, com tudo que eu fiz lá. Você precisa ter reserva, porque hoje o cartão de um convênio nem sempre responde. Você tem que ter todas as possibilidades à mão. Tivemos aqui uma querida família que o menino teve um mal-estar, uma apêndice suporada, que teve que entrar no primeiro hospital. Acontece isso na vida. O teu pneu fura, o teu carro quebra, o motor funde. Você precisa aprender a fazer reservas. A vida precisa, mas como é que eu vou guardar se eu não tenho nem para sobreviver? A palavra de Deus ensina, guarde. Separe um pouco, até na crise, separe um pouco.
Porque na hora da salvação é aquele dinheirinho que vai te tirar, que vai te abençoar. Amém ou não amém? Amém. A palavra está dizendo, tudo tem tempo, tudo tem tempo. Você precisa saber a cuidar do tempo dos teus sonhos. Este é o quarto item. O quinto item é motivação, que está muito perto da paixão do primeiro. Por que você precisa de motivação? Porque paixões acabam. Paixões diminuem. E a realização dos sonhos, você precisa motivar. Não tem coisa mais bonita do que sonhar com um casamento. E como é terrível depois de alguns anos, quando o casamento fica difícil de lidar, difícil de aturar, difícil de sobreviver. Se você não criar motivações para o casamento, ele acaba. Se você não criar motivações para a tua empresa, ela acaba. Está cheio de gente que sonhou há 5 anos atrás. Foi uma grande alegria o casamento, a abertura da empresa, coisas assim, e que hoje vive a frustração disso que acabou. Faltou motivação. É preciso motivar. É necessário motivar. Sonho precisa de motivação. Quando você pega a esposa e vai passear com ela de mão dada, isso chama motivação. Quando você tira férias com a tua família e vai passar umas horas com os teus filhos brincando, isso chama motivação. Em momentos de crise, sabe? Vai arrastado, mas vai passear. Vai fazer compra. Vai fazer qualquer coisa. Vai passear a pé. Anda de trem, anda de metrô. Vai na minha casa, me chama que eu vou na tua. Mas faz coisa diferente, motiva. As tuas coisas estão morrendo porque você não permite a motivação. Quando você tem dinheiro, você vai nessas regiões mais ricas da cidade e compra lá as marcas mais. E quando não tem, vai na José Paulino. Você compra de baseada. Antigamente se falava na Daslu, né? Se você for na Galeria Pajé, você compra as coisas da China com marca, é horroroso. De graça, apodrece tudo, acaba tudo. Mas motiva. Quando você leva flor para casa para tua mulher, você está motivando. Quando você leva teu filho para brincar no parque, você está motivando a relação tua com teu filho. Você parou e os teus sonhos param também. A pior coisa de quando a idade chega, a terceira idade chegou, quando a beleza não é mais aquela e ninguém olha para você, né? Existe um tempo que as pessoas na rua dizem, ô tio, né? Agora já me chama de vô, né? Passa aquela mocinha bonita, fala, ô vô, entendeu? Você sobe no metrô, está lá bem gostosinho, levanta a mocinha bonitinha, diz, pode sentar, vovô. Essa, obrigado, né? Eu sento lá, obrigado. E ela fica toda feliz, porque ela deu lugar para um ancião. Mal sabe ela que a minha cabeça não é anciã. Mas a minha aparência acabou. Eu preciso ter sonho aos 60. Eu preciso ter sonho aos 70. Sonho não tem idade. Sonho não tem idade. Você tem sonho, Tereza? Então, amém. Apaixone-se por ele, planeje, né? Vá à presença de Deus. Não deixa o teu sonho acabar, senão o reumatismo toma conta. As dores tomam conta. Você vai dormir 15 horas por dia. Você vira um dorminhoco, contumaz, por falta de sonhar. Por falta de sonhar.
São 5 itens que eu falei. Posso falar muito mais, mas é desnecessário. Neemias fez o muro em 55 dias. Em 55 dias, ou perto disso, né, se eu não estou sendo exato, a palavra diz em quantos dias ele fez, né? Nestes 50 dias, mais ou menos, Jerusalém já tinha muro construído por um sonhador. Depois de Neemias, veio Esdras, que foi enviado não para fazer muro, mas foi enviado para fazer o templo. Quando você sonha e realiza, os que vêm depois de você continuam. Quando você sonha e frustra, você desanima, e quem vem atrás de você também vem desanimado. Porque desânimo contagia, frustração contagia. Se você não resolver esse problema no teu coração, você vai contaminar toda a tua casa com o teu desânimo. Você vai se tornar uma pessoa negativa, ruim, e todos da tua casa. Você com 50 está desanimado, você vai desanimar os teus filhos de 20, você vai desanimar os teus filhos de 10. Ele vai aprender que não precisa ir para a escola, que a escola não resolve nada, que faculdade não resolve coisa nenhuma, e ele vai também evoluir para um desvio qualquer, que não sabemos, porque ele não tem motivação. Eu lidei, vocês sabem disso, muito tempo com drogados, com terapia de drogados. Mexo com marido alcoólatra. Sabe o que leva uma pessoa à droga? Falta de motivação, falta de sonhos. Todo drogado não sonha. Tem no máximo ilusão, ou no mínimo ilusões. Faça os teus filhos sonhar, estimule os teus sonhos. Fala da palavra de Deus, conta a história dos muros de Jerusalém. Eu abençoo você com esta palavra, para que você saia daqui sonhando. Você pode ter a limitação que for, a deficiência. Sonhe com a tua empresa, sonhe com o teu emprego, sonhe com as coisas que você faz. Sabe, chega na tua empresa, no teu escritório, amanhã, e diga: glória a Deus porque tenho este lugar. Glória a Deus porque tenho 40 anos e ainda posso fazer. Glória a Deus que ainda é tempo. Glória a Deus que ainda tenho saúde. Glória a Deus que ainda posso crescer, expandir. Glória a Deus que eu tenho vontade. Glória a Deus que eu tenho sonhos abençoados. Sabe? Na última fase de Neemias, aparecem pessoas, Tobias, Sambalá. São homens que apareceram para atrapalhar a construção. Esses opositores, a princípio, queriam ganhar tempo, atrapalhar. Depois, não conseguindo atrapalhar, eles começaram a derrubar o muro. Neemias tinha que botar um tijolo e ficar com a arma ali. Quem botar a mão nesse tijolo aqui, cai. Para no dia seguinte botar outro tijolo. Porque se ele fosse dormir, vinha Tobias, Sambalá e derrubava o tijolo. Sonhos têm oposição. Sonhos têm oposição. Pessoas vão te desanimar. Pessoas vão se contrapor a você. Não dê bola para a oposição. Quando chamaram Neemias para a reunião, ele falou: vou fazer o que lá? Esses caras não têm nada para me dar. Esses caras não têm nada para acrescentar. Vire as costas para a oposição. Não dá tempo para a oposição. Sabe, não fica perdendo tempo com a oposição.
Oposição é para te matar o teu sonho, para atrapalhar o teu sonho. E guarda para que teu sonho se realize. Cuide para que ninguém tome o teu caminhãozinho, mas que você acrescente caminhões aos que você já tem. Construção de casa precisa sobrepor pedra com pedra, tijolo com tijolo. Ninguém vai construir nada se põe um tijolo e alguém toma. Então, oposição tem, dificuldade tem. Se fosse fácil, todo mundo era rico, todo mundo era resolvido. Encara, enfrenta, não tenha medo de nada. Você tem assustado esta semana. Você tem ficado assustado nesse mês. Alguns dos seus empreendimentos, você fica, será que vai dar? Será que vale a pena? Será que eu aguento? Eu digo, aguenta. Desde que tenha paixão, desde que Deus tenha concordância, desde que você planeje, desde que você esteja motivado. Tudo pode voltar, tudo pode retomar. Aquilo que está quebrado pode voltar, aquilo que está ameaçado, ninguém pode derrubar. Você pode levantar, desde que você cumpra essa sequência. Eu te abençoo com estas palavras. Eu repreendo